Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta. Nossa terceira, quarta aula, né, sobre o assunto. Nós vamos continuar aí o nosso CSS. Então nós montamos parte dele, tá? Se alguém está curioso qual o tamanho que isso vai ter, então eu vou deixar vocês, não vou deixar vocês no suspense. Nós vamos trabalhar aí, vai ter, porque nós vamos ainda montar a parte de responsividade, né? Vai ter quase um pouquinho mais de 400 linhas o nosso CSS. Acho que vocês não devem ter escrito ainda tanto CSS como nós vamos fazer agora. Tá? Então, fizemos aí essa parte que tem a ver com o menu, né, com o carrinho. Agora nós vamos começar com alguns outros elementos. Então, o primeiro aqui é o aside. Quem é o aside? Aquele elemento lateral, né? Vamos lá. É, esqueci do zoom. Mas vamos lá. Quem que é o aside? Vamos lá. Vamos ver no nosso código aqui. O aside é esse carinha aqui, ó. Na verdade, ele é o meu carrinho de compra no desktop, né? Quando você põe alguma coisa, ele abre aquela parte lateral, fica na lateral direita, que na verdade é os dados do meu carrinho de compra, né? Então, esse é o aside. Então, nós vamos agora estar ajustando as informações dele, ok? Então, primeira coisa, vamos estabelecer uma cor de fundo, background color. Apaguei aqui a barra de fechamento, né? Agora background color. Ele vai ter uma cor 9CC BE6. Ok? É um tom de azul. A largura dele. Inicialmente, porque vejam bem, alguns elementos, se eu não mostrar, né, é um display none, não tem problema nenhum. Ele não aparece, mas ele ocupa espaço. E eu quero que esse cara inicialmente ele não atrapalhe a visualização, principalmente no desktop, dos meus produtos, senão você não vai ver, mas ele vai ocupar aquele espaço. Então, o que eu vou fazer para ele não ocupar espaço? Vou falar que o tamanho dele vai ser zero. Lembra aquele do percentual? Né? Aquela ideia? Agora eu estou falando para ele ocupar 0% da minha área uh, de largura. Tá? Então ele vai ser zerado, não tem tamanho. Vamos pôr aqui o font family dele também. Tá? O font family, se vocês lembrarem, a gente baixou mais de uma fonte. Tá? Eu quero Repta SLab, que é essa fonte que nós pegamos. Se não tiver a Helvética, se não tiver a Arial, que essas tem no computador, né? Como eu falei. Só para a gente rever aqui, ó. Quando nós baixamos o fonte do Google, ó lá, o Repta Slab, tá vendo? Ó? E o Lato. Então são as duas, ó, o Repta Slab e o Lato. A gente já usou o Lato, que é o padrão que vai ser usado no documento todo. Só que nessa lateral eu quero usar a Reptalab. Então eu estou avisando que no meu carrinho, né, no aside ali que é o meu carrinho, eu quero a Reptalab. E aí, como ele vai ter um efeito de aparecer e desaparecer, transaction, uma outra forma, né, da gente trabalhar aí, né, eu tenho só para pôr o tempo aqui eu vou pôr várias informações para tudo, né?
Bom, voltando, né, aqui, deixa eu voltar o zoom que tinha saído. Esse easy, né, que a gente está colocando aqui, né, esse cara aqui, né, tá? Ele tem uma propriedade do transition, tá? Nós vimos o transition duration. Eu acredito que vocês devem ter visto transition duration. Primeiro ano, ele estabelece a duração da transição. Aqui, né, eu estou aplicando para todos, em que elemento vai fazer, eu poderia estar especificando alguma coisa. E esse padrão, eu estou falando para ele começar lento, é uma curva, tá? É a forma como a transição vai acontecer. Ela começa lento, depois ela fica rápido e termina lento, ok? E aqui eu vou pôr 2,2 segundos. Então eu não estou atrasando demais as mudanças, mas como são mudanças relativamente grandes, por que eu falo que é relativamente grande? Esse aside, ele ocupa um espaço bom da tela. Então, quando ele for aparecer, né, ele, mesmo que ele seja relativamente rápido aí, só 0,2 aqui, ele vai, por ele ser grande, vai levar um tempo. Então, ele vai começar lento, vai acelerar e vai terminar lento de novo. Então, é esse o efeito, tá? E esse é o padrão se você não indicar nada. Aí eu vou dar um overflow, que é para ele estourar a posição, né, se for o caso. Então, se eu der um overflow, né, se o que eu colocar ali estourar no eixo X, seria na parte vertical, tá? Eu vou fazer o quê? Eu quero que ele esconda. Então, se ele estourar, ele não vai aparecer. É meio que como se fosse uma janela o meu quadro, e aquilo que ultrapassar o tamanho dele eu simplesmente não vou ver. Eu só enxergo aquilo que está naquele meu quadro. Tá? Então esse é o efeito dele. Esse é o tamanho dele. Aí eu tenho o aside ponto show, que ele vai estabelecer um tamanho de 30 VW, 30% da tela. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver o aside aqui. Aside. Ok? Você vai falar assim, mas não tem show aqui. Cadê? Realmente não. Essa é uma classe, tá vendo? Ela é uma classe que nós vamos colocar no momento que ele estiver executando, tá? Então eu vou incluir essa classe, daí ela vai sobrepor aquele tamanho que nós fizemos de zero, que ele vai pôr em 30% da tela. Então ele vai ocupar um espaço de 30% da tela quando tiver elementos dentro dele. Então quando acontecer isso, nós vamos programar em JavaScript. Quando eu colocar elementos no carrinho, eu vou acrescentar essa classe dentro do aside. Ele não tem nada por enquanto. E aí ele ganha um tamanho de 30% da tela. Então ele teoricamente vai aparecer. Não se esqueça que eu ainda tenho que dar uma mudança lá no display dele, né? Aliás, desculpa, aqui não tem um display, né? Ele tá pequeno, né? Tá zero. Então eu fazendo isso ele já aparece com os elementos que estiver dentro dele e vai dar o efeito de transição nesse instante, tá? E aí eu vou pôr lá o kart área, que é o outro elemento lá dentro do aside. Vou pôr um padding para isso,
de 20 pixels. Ok. E aí, ainda tem mais coisas para a gente trabalhar, né? Mas agora um outro elemento principal é o main, parte principal, né? Que é onde vai estar os produtos. Eu vou falar que ele vai estar flex 1. Nós usamos isso também na urna, só lembrando. O que que ele faz? Ele ocupa todo o espaço que sobrar. Então, quando eu não tenho a side, ele ocupa 100%. Quando vem uma side, ocupa 30%, ele ocupa 70%. Então, com isso, eu já faço que ele ocupe tudo que eu preciso sem ficar mexendo no tamanho dele. E vou dar um padding de 20 pixels aí, para deixar sem encostar nas laterais. Né? Nós temos lá um H1, lembra? Que não tem texto. Novamente, o texto vai ser colocado por JavaScript. Então, no H1 eu vou mudar a fonte de novo. Vou pôr em fonte family. Igual ao é o Reptaslab, tá? Igual ao carrinho, né? Daí Helvetica e Arial, tá? Então, eu estou falando que o meu H1 vai ter essa fonte. Eu quero que ele mude a fonte. Não quero que ele use a fonte padrão lá que está sendo usado por o corpo. Então, enquanto tudo vai ter lá o tamanho do corpo, esse meu elemento vai ter uma fonte diferenciada. Vai ser a mesma do carrinho de compra, tá? Vamos encerrar por aqui, ok? Você fala assim, professor, é pouquinho. Eu vou fazer aulas mais curtas, tá? Que eu acho melhor. A gente estava tendo aulas aí de quase 20 minutos, não, para mais um pouco. Então, vou fazer aulas um pouco mais curtas para pequenas áreas. Então, depois a gente vai trabalhar a parte de que a gente chamou de models, né? Que está aqui, né? Models área. Aí depois a gente vai estar estabelecendo essa parte aqui, tá? Então, a gente vai estar montando, né? E dentro do meio, tá? Então, vamos estabelecer, vamos montar, vamos fazer como isso vai estar se comportando, ok? Então, inclusive vai ter algumas áreas, desculpa, vai ter algumas classes do CSS que a gente ainda não colocou na estrutura básica. Elas vão sendo acrescentadas de acordo com a necessidade com o JavaScript, tá? Então, nós ficamos aí então por aqui hoje, né? E espero que tenha dado aí tudo certo. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp, ok? E tenham aí um bom resto de dia ou de noite, né? Não sei que horário que vocês vão estar olhando, ok? Então até a próxima aula. Abraços.